alunos e alunas do Magistrar que estão acompanhando conosco aqui esse nosso curso regular do ENAM. Eu sou a professora Stefânia Rossignoli e sou professora de Direito Empresarial. A gente está chegando aqui hoje, pessoal, na nossa sexta aula desse curso regular preparatório para o ENAM, no qual nós estamos fazendo aqui uma análise de questões das últimas provas que foram aplicadas pela FGV. Como vocês têm acompanhado comigo aqui, através das questões, através daquilo que já foi cobrado pela FGV, a gente consegue ter uma noção de como que a banca faz as cobranças, qual tem sido a tendência da banca, e com isso também estudar os assuntos pertinentes ao direito empresarial. Na aula passada, a gente falou sobre os aspectos gerais de falência e recuperação, inclusive tratando aqui sobre as regras comuns aos dois institutos, né, o Instituto da Falência e o Instituto da Recuperação de Empresas. Nessa aula de hoje, a gente vai entrar especificamente no tema referente à recuperação judicial e à recuperação extrajudicial. Então, quando a gente fala em recuperação de empresas, a gente está falando em buscar salvar a atividade empresária que está em crise. Então, eu tenho uma atividade empresária que está em crise, vou tentar salvá-la através do procedimento da recuperação de empresa. Esse procedimento ele pode acontecer no âmbito judicial, e aí ele vai ter todo o seu trâmite correndo na justiça, ou ele pode acontecer pelas vias extrajudiciais, que eu vou explicar no finalzinho da aula de hoje para vocês, tá? Vamos começar falando sobre recuperação judicial, tratando sobre os requisitos específicos para recuperação. Porque para você se valer da Lei 11.101 de 2005, você tem lá no artigo 1º e 2º, ser empresário ou uma sociedade empresária, e não ser ali sociedade de economia mista, empresas públicas e as atividades do inciso 2º do artigo 2º, né? Instituições financeiras, você não pode ser operadora de plano de saúde, todos aqueles que estão lá no inciso 2º do artigo 2º. Agora, quando você falar em recuperação judicial, você vai ter alguns requisitos específicos que estão no artigo 48. Então, o artigo 48, ele fala lá, poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Então, no CAPT, ele já tem um primeiro requisito aqui, que é estar exercendo a atividade regularmente há pelo menos 2 anos. Não ser falido e, se o for, esteja declarada extinta por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, a comum ou a de plano especial. Hoje, o inciso 2º e o inciso 3º do 48 tem esse mesmo prazo de 5 anos, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. E aí, então a gente tem esses requisitos, eles são bastante cobrados, mas eu fiz questão de trazer para vocês a questão do rural, que teve uma situação modificada na Lei 14.112 de 2020, que eu venho mencionando ela muito aqui para vocês, né? O rural, gente, apesar de, às vezes, ele não ser uma atividade empresária, às vezes, né, a gente tem lá o artigo 971 do Código Civil, que fala que o rural só vai ser considerado empresário quando fizer, né, o seu registro. A gente tem aqui a possibilidade do rural se valer da atividade, né, se valer da recuperação judicial, isso desde 2013, em que foi incluído aí um parágrafo 2º no artigo 48 da lei. Só que hoje esse parágrafo 2º ele foi bastante modificado, né, pela Lei 14.112 de 2020, eu tenho falado muito sobre ela aqui com vocês, falei bastante sobre ela na aula passada, né, e essa questão do rural, ela foi bastante modificada pela Lei 14.112, que modificou o texto do parágrafo 2º do artigo 48 e ainda criou mais 2 parágrafos tratando dessa questão do rural. Então, a gente tem hoje o parágrafo 2º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, que fala sobre questão de documentos do rural para ele comprovar que ele tem uma atividade rural. Então, olha só, o parágrafo 2º hoje ele fala assim para a gente: no caso do exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput desse artigo por meio da escrituração contábil fiscal ou por meio da obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a escrituração contábil fiscal entregue tempestivamente. Parágrafo 3º.
Para a comprovação do prazo estabelecido no caput desse artigo, o cálculo do período do exercício da atividade rural por pessoa física é feita com base no livro caixa digital do produtor rural, ou por meio da obrigação legal dos registros contábeis que venham a substituir o LCDPR e a declaração de imposto de renda sobre pessoa física e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. Então, ele quer facilitar aqui a comprovação dessa questão do rural, porque muitas vezes ele não fez a inscrição na junta comercial, porque a ele é permitido, né, facultativo a inscrição. E aí, então, é sobre essa situação que foi alterada em 2020, entrou em vigor em 2021, que essa questão vai tratar, pessoal, e não é só essa não, tá? Recentemente a FGV tem cobrado muito essas questões de documentação do rural para apresentação para requerimento de recuperação judicial. Então, ele vem e fala assim, o produtor rural empresário poderá realizar sua inscrição na junta comercial e, em decorrência dela, ficará equiparado ao empresário sujeito ao registro. A mesma faculdade se aplica à sociedade rural que explora empresa. Em razão dessa constatação, a Lei 11.101 de 2005, ao tratar da legitimidade do pedido de recuperação judicial pelo produtor rural, dispõe que ele está lembrando aqui que, apesar dele fazer a inscrição na junta comercial e ficar equiparado, ele tem alguns benefícios por ser rural, nessa questão da comprovação do exercício regular da atividade do rural. Então, às vezes, ele fez a inscrição na junta comercial, porque só agora ele passou a ser, mas ele já tem o exercício regular da atividade rural dele há mais de 2 anos. Então, essa é a questão. Aí ele vem. Aí vocês vão observar aqui que é muito texto de lei. Ele vem e fala assim, tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, a comprovação do prazo de mais de 2 anos do exercício da empresa é feito exclusivamente por meio da escrituração contábil fiscal. O que é o erro aqui? O exclusivamente. Porque ele fala aqui, ó, porque eu já li para você o parágrafo 2º, ele fala que é por meio da escrituração contábil fiscal ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venham a substituir a SF, a escrituração contábil fiscal. Então, esse exclusivamente aqui a gente já vê que está errado. Tratando-se de produtor rural, pessoa física, para a comprovação do prazo de mais de 2 anos, o cálculo do período do exercício é feito com base no LCDPR ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR e pela declaração de imposto de renda de pessoa física e balanço patrimonial, todos os entregues tempestivamente. Texto do parágrafo 3º do artigo 48, que eu fiz a leitura aqui para vocês. Então, letra B, alternativa a ser marcada. Vamos ver por que as outras estão erradas. Tratando-se do exercício de atividade por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo de 2 anos de exercício de empresa, alternativamente pela certidão da junta comercial ou pela declaração de informações econômicas e fiscais da pessoa jurídica entregue tempestivamente. Não, essa declaração de informações econômicas de pessoa física é para o rural pessoa física e não para o rural pessoa jurídica, certo? Letra D, tratando-se de produtor rural, pessoa física, a comprovação do prazo de mais de 2 anos do exercício é feita com base no livro diário, devidamente autenticado na junta comercial. Livro diário, ele pode até ser dispensado, né, por pessoas físicas quando ele for, por exemplo, tiver a renda do MEI. É o que está no artigo 1179, parágrafo 2º do Código Civil. Então, não é, a comprovação não tem que ser por um documento que sequer é obrigatório para o rural, pessoa física. Letra E, a comprovação do prazo de mais de 2 anos do exercício de empresa, tanto pelo produtor rural, pessoa física, quanto por pessoa jurídica, se dá exclusivamente por certidão emitida pela junta comercial do lugar de inscrição do empresário ou da sociedade empresária, que deverá instruir a petição inicial. Isso aqui não precisaria, né, ter, se fosse assim, não precisaria ter os parágrafos do artigo 48, porque aí não teríamos um tratamento diferente para comprovação do exercício regular da atividade sem que tivesse havido o registro na junta comercial. Então, se fosse com a comprovação do registro na junta comercial, é o que acontece com toda e qualquer atividade. Eu não precisaria de um tratamento diferenciado para o caso do rural. Se eu preciso do tratamento diferenciado, é porque não é pela comprovação da inscrição na junta comercial. Esse é para todo e qualquer outro empresário que requeira a sua recuperação judicial. Para o rural, a gente tem esse tratamento diferenciado aqui nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 48. Certo? Bom, gente, você teve, assim, é lógico que assim, o assunto, né, de recuperação de empresas, ele é muito grande, de recuperação judicial. Então, eu vou falar aqui das partes mais importantes e principalmente dessas últimas questões que foram aplicadas pela FGV. Olhem só,
Você faz o requerimento da recuperação judicial, que pode acontecer por 2 meios, ou pela petição inicial comum, ou durante o prazo de contestação de um pedido de falência que você teve contra você empresário que atenda esses requisitos do artigo 48, você faz o requerimento. Além dos requisitos do artigo 48, o juiz vai ter que observar, pessoal, o artigo 51, que traz um rol de documentos bastante extenso para saber se ele defere ou não o processamento da recuperação judicial. Aí, a Lei 14.112, ela criou hoje o artigo 51A, que fala sobre a possibilidade do juiz determinar uma perícia prévia para poder saber se o empresário ou a sociedade empresária atendem aos requisitos para pedido de recuperação. Lembrando que o parágrafo 5º desse artigo 51A, ele fala que essa perícia não vai analisar a viabilidade econômica da recuperação da empresa, da atividade empresária, só os documentos. Feito o deferimento da recuperação judicial, o empresário tem um prazo improrrogável de 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação judicial. Um prazo improrrogável que está no artigo 53. Um prazo improrrogável de 60 dias. Apresentado o plano, vem o artigo 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz a sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias contado da publicação da relação de credores, de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º dessa lei. Aí vem o parágrafo único. Caso... Não, aí só a questão da contagem do prazo. Aí o artigo 56. Havendo objeção de qualquer credor do plano de recuperação, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Então, se não houver objeção, o juiz homologa. Se não houver objeção de ninguém, o juiz vai lá e homologa o plano. Havendo objeção, a gente vai para a Assembleia Geral de Credores, que hoje está separada em 4 classes de credores previstas no artigo 41 da 11.101 de 2005. O artigo 41 fala: a Assembleia Geral será composta pela seguinte classe: titulares de crédito da legislação do trabalho ou decorrente de acidente de trabalho, titulares com garantia real, crédito quirografário, privilégio especial, privilégio geral e subordinado, créditos enquadrados como credores enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte. De acordo com o artigo 45, parágrafo 1º, parágrafo 1º, em cada um, na verdade, assim, de acordo com o artigo 45, né, e os parágrafos 1º e 2º do artigo 45, vai acontecer o seguinte: na classe 1 e 4, o voto é por cabeça. Por número de credores, né, na classe 1 e na classe 4, ela vai ser por maioria simples dos credores, independente do valor do crédito. Então, é por maioria dos credores presentes, por cabeça. No caso dos incisos 2 e 3, ou seja, credor com garantia real, credor quirografário, o voto vai ser pela metade do total do valor do crédito e também pela maioria dos presentes. Aí você tem um requisito cumulativo. E aí nós vamos falar agora aqui sobre essa questão de como que essa Assembleia Geral de Credores se comportou. E aí, gente, aqui a gente tem uma questão que era caso prático e que tratava de entendimento do STJ, a respeito de questão de inovação do plano. Vamos lá. Porque o que acontece? Se o plano for aprovado em cada uma das classes, de acordo com isso que eu acabei de explicar, ele vai produzir efeitos sobre mesmo aqueles que não assinaram, que não aprovaram. Ele produz efeitos sobre todos. E, em regra, o artigo 59, ele vai falar para a gente que o plano ele vai fazer novação. O plano de recuperação judicial, ele faz novação dos créditos, né? Ele faz assim: o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga devedor e todos os credores a ele sujeitos. Só que ele tem uma questão aqui importante: sem prejuízo das garantias, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 50 dessa lei. Então, é aí que vai entrar essa questão aqui desse, né, a resposta dessa questão. Vamos lá. O plano de recuperação judicial, apresentado por Alto Horizonte Produções Artísticas Limitada, foi aprovado por todas as classes de credores da seguinte forma: 85% e 90% dos trabalhadores e enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte. Aqui eu só preciso pensar na votação por cabeça. 60% dos credores na classe 3, representativa de 83% dos créditos, atendeu aos 2 requisitos do parágrafo 1º do artigo 45. Não há credores da classe 2, né, dos credores com garantia real.
E aí vem, antes da decisão de concessão do benefício legal, foram apresentadas impugnações à homologação por parte de credores, insurgindo-se contra a homologação de seguintes cláusulas. Então, mesmo tendo feito a aprovação da Assembleia, vieram alguns credores e falaram, olha, eu estou impugnando essa homologação, eu não concordo que esse plano seja homologado, e disse o seguinte, a novação das obrigações de todos os avalistas, fiadores e garantidores de obrigações assumidas pelo recuperanda, nos mesmos termos da novação dirigida aos credores. Então, ele disse, não pode haver novação para as obrigações que envolvam avalistas, fiadores e garantidores. Essa impugnação está certa, porque o artigo 59, ele fala de uma novação especial. Existe a novação, mas sem prejuízo das garantias de avalistas e fiadores. Então, apesar de fazer novação, não vai haver essa perda da garantia. Isso é o quê, pessoal? Isso é decisão do STJ. Isso é entendimento do STJ a respeito dessa questão, né? Digamos assim, é uma novação especial, que a doutrina já falava sobre ela, e o STJ também vai falar sobre essa novação especial, em que não vão ser perdidas as garantias. Então, essa impugnação aqui, no que diz respeito às garantias, ela está correta. Não pode haver a perda da garantia. Mas o que o STJ determina para a gente? Que você não vai ter a não homologação do plano, que você vai ter uma novação, uma novação especial. Faz novação, mas sem a perda das garantias. Tá? Então, a gente tem aqui o recurso especial 1828248, da 4ª turma do STJ, que fala exatamente sobre isso. Ele fala que a supressão das garantias reais e fidejussórias decididas em assembleia de credores, submetidas ao regime da recuperação judicial, não pode ser estendida aos credores ausentes ou divergentes. Então, os credores que não votaram pelo plano, eles não perdem as suas garantias, tá? Neste caso aqui. Então, essa questão das garantias, ela está correta, mas não impede o juiz de homologar o plano. 2, criação de uma subclasse na classe 3 com menores deságios e prazo de pagamento para os credores que continuarem a prover a recuperanda dos bens e serviços necessários à continuidade das produções artísticas interrompidas e às novas produções. STJ aqui também, pessoal. O entendimento jurisprudencial é que você pode, sim, ter a criação de subclasses, né? Eu vou colocar para vocês aqui, o entendimento da 3ª turma do STJ, né, que falou sobre essa possibilidade de você ter a criação de subgrupos, né, de subgrupos dentro da sociedade. Então, o STJ fala assim, a criação de subclasses entre os credores da empresa em recuperação judicial é possível, desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação, abrangendo interesses homogêneos, vedada a estipulação de descontos que anulem direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. Então, aqui, nesse caso que foi apresentado, ele está dizendo, olha, esses deságios maiores foram dados para os credores que continuam a prover, né, os deságios menores, melhor dizendo, né, ou seja, o desconto melhor, são para os credores que continuam sendo fornecedores e estão participando ali do fato de que a sociedade vai ter como continuar a sua atividade, certo? Por fim, a 3ª impugnação. Pagamento dos créditos trabalhistas no prazo de 30 meses, a partir da data da concessão da recuperação judicial, com compromisso de pagamento da integralidade dos créditos, mediante garantia de cessão fiduciária dos direitos creditórios, a recuperação pelo sócio controlador. Gente, isso assim, na verdade, a gente tinha, né, uma questão sobre o plano de recuperação nos créditos trabalhistas, em relação a essa questão dos créditos trabalhistas, mas essa questão em relação aos créditos trabalhistas hoje, ela já está até mesmo superada, né? Porque a gente vai ter aqui o artigo, deixa só eu achar o artigo aqui, que eu tinha separado ele para vocês, a gente vai ter o artigo, o artigo que eu acho que é o 50 Peraí, deixa eu achar aqui, isso que fala sobre essa questão do crédito trabalhista, 54, o artigo 54, que fala, ele traz um pouquinho sobre essa questão do crédito trabalhista, né, e dos prazos para pagamento do crédito trabalhista. O parágrafo 1º, ele fala sobre isso. O plano não poderá prever prazo superior a 30 dias para o pagamento até o limite dos 5 salários mínimos para o trabalhador, etc. E tal. Aí o parágrafo 2º,
que teve, né, foi incluído pela Lei 14.112 de 2020, tem a ver com essa mudança que eu tenho falado muito para vocês, ele fala assim, o plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias, o prazo estabelecido no prazo desse artigo poderá ser estendido em até 2 anos se o plano de recuperação atender os seguintes requisitos cumulativamente: apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz, aprovação pelos credores titulares dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrente de acidente de trabalho e garantia da integralidade de pagamento dos créditos. Então, ele pode excepcionar esse prazo desde que seja aprovado pelos credores, que foi o que aconteceu aqui. Houve a aprovação dos credores trabalhistas para que o pagamento fosse superior a 30 dias. Então, não tem, esse terceiro argumento da impugnação aqui não faz sentido. Então, vamos lá. Autos conclusos, o juiz decidirá por, letra A, homologar o plano, exceto em relação à cláusula de novação nas obrigações dos avalistas, fiadores e garantidores de obrigações assumidas em razão dos créditos dela decorrentes, seus direitos e privilégios contra co-obrigados, fiadores e obrigados de regresso. Certíssimo. Artigo 59 e também entendimento do STJ. Né? Então, letra A, que ele vai homologar, mas sem falar, né, sem aprovar essa novação em relação aos credores que não aprovaram o plano. Letra B, homologar o plano com todas as cláusulas impugnadas por não haver nenhuma ilegalidade nelas. Essa questão da novação existe, a ilegalidade sim, é o entendimento que prevalece. As outras não, mas a da novação sim. Homologar o plano, exceto em relação à cláusula de pagamento dos créditos trabalhistas, pois não respeita ao prazo legal. Estaria até certo se fosse antes de 2020, mas já tinha entendimento de afastar o parágrafo 1º do artigo 54, né, gente? Então, assim, a gente já tinha até mesmo era parágrafo único, né, até antes da mudança da lei, e que agora virou parágrafo 1º. Letra D, não homologar todas as cláusulas impugnadas, visto que a primeira afronta o direito dos credores em face dos avalistas e qualquer outros garantidores de obrigações da recuperanda, a segunda viola a par condicio creditorium ao criar subclasse, e a terceira não respeita o prazo legal máximo para o pagamento dos créditos trabalhistas. Não, porque eu expliquei, a 2 e a 3, a 2 por entendimento, a 3 pela modificação de 2020, não cabem em impugnação. Letra E, homologar o plano, exceto em relação à cláusula de criação da subclasse, pois tal prática viola a par condicio creditório ao criar prazo e condições de pagamento diferenciado entre os credores da classe 3. Gente, na verdade, assim, essa questão do par condicio creditório, ela é realmente bastante rigorosa quando eu estou diante do processo de falência. Se eu estiver diante do processo de falência, de fato, você tem que tratar os pares como iguais, sem qualquer chance de tratar de forma desigual. Mas na recuperação judicial, essa não é a noção que a gente tem. Beleza? Bom, eu trouxe aqui uma questão para vocês bastante polêmica, para vocês verem que às vezes eu tenho que buscar a resposta que está mais correta, a resposta que é mais texto de lei, como nessa aqui de 2021, que a FGV aplicou numa prova de cartório, né, titular de serviço de notas e registro de cartório. É uma questão muito polêmica, e tem a ver com um pouquinho com o que eu falei aqui sobre essa questão das garantias, gente. Olha só, o plano de recuperação judicial de uma companhia previu a alienação judicial de um dos seus estabelecimentos empresariais e todos os bens neles incluídos. Na verdade, assim, tem que procurar a questão, né, a resposta mais adequada, porque às vezes né, tem discussão judicial, tem discussão jurisprudencial, e aí se você for só ali buscar, às vezes, os textos isolados, você não vai responder. Então, aqui, eu estou falando que numa recuperação, você tinha a possibilidade de vender estabelecimento empresarial. E aí eu tenho que saber o que é a questão do artigo 50, parágrafo 1º, com o que é venda de estabelecimento empresarial. Eu tenho que separar essas duas coisas aqui. E essa questão de garantias e etc. Após a aprovação do plano pelos credores e trânsito em julgado, a decisão concessiva da recuperação, será publicado o edital do leilão, modalidade de realização desse ativo. Sabendo que o imóvel em que está situado o estabelecimento estava hipotecado antes da data do pedido de recuperação em favor de uma instituição financeira, é correto afirmar que o imóvel objeto da alienação. E aí você poderia cair na pegadinha, e aí eu acho que essa questão, ela talvez até seria passível de uma anulação, porque é uma pegadinha complicada, é um entendimento complicado, né?
você poderia cair nessa situação que eu acabei de explicar aqui para vocês de novação. Ah, não faz novação em relação às garantias se o credor daquela garantia real não concordar, que é o que está no parágrafo 1º do artigo 50. O parágrafo 1º do artigo 50 fala assim: na alienação de bem, objeto de garantia real, a supressão da garantia ou a sua substituição somente serão admitidos mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Aí você fala, poxa, se esse bem estava hipotecado, então, a hipoteca tem que permanecer. Né? Se não falar que ele concordou expressamente, a hipoteca tem que permanecer. Só que aí, pessoal, eu vou lá para o artigo 60, que já foi até, inclusive, alvo de ação direta de inconstitucionalidade, foi declarado constitucional. O artigo 60, ele fala assim: se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou unidade produtiva isolada, ou seja, se envolver trespasse, o juiz ordenará sua realização, observado o artigo 142, parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária, trabalhista, observado o parágrafo 1º do artigo 141 desta lei. Esse texto ele foi modificado pela 1412, mas só para fazer algumas modificações pontuais, para incluir esses exemplos aqui, ambiental, regulatória, administrativa, penal, ele não falava sobre, ele não trazia esse rol aqui de obrigações. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Ora, em regra, se você tem a venda de um bem do devedor em recuperação, esse bem estava dado em garantia, aquele credor que deu em garantia teria que concordar para a extinção da garantia. Só que eu tenho uma situação específica que é quando envolve venda do estabelecimento, porque não necessariamente a venda do imóvel significa a venda de um estabelecimento, significa um trespasse. Então, aqui, como ele está falando que é venda do estabelecimento, né, que é venda da unidade produtiva, né, é venda do estabelecimento empresarial, é artigo 60 e o seu parágrafo único, e não o parágrafo 1º do artigo 50. É o que dá para defender nessa questão aqui. E foi o que a FGV colocou. De fato, né, se eu tenho uma venda de estabelecimento, ela vai livre de qualquer ônus e a garantia vai ser extinta. E o garantidor vai ter que receber com o fruto da venda, da alienação, de acordo com o que foi aprovado no plano de recuperação. Simples assim. Se fosse uma venda de um outro bem que não pertence, né, que não é usado no exercício da atividade de empresa, aí é que eu poderia ter essa situação. Então, aqui, ó, eu vou para a letra A. Permanecerá gravado com a hipoteca após a alienação, mas não haverá sucessão. Não tem jeito. Como é que eu vou permanecer gravado e sem haver sucessão? Ele fica contraditório, fica uma coisa esquisita. Então, parágrafo único do artigo 60. Estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Isso foi alvo, né, como eu disse, lá em 2005, de uma ação direta de constitucionalidade, proposta pelo PDT na época, principalmente para a questão das verbas trabalhistas, mas o STF entendeu como constitucional. Eu lembro que foi de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que ele disse o seguinte: olha, eu preciso dar efetividade a essa venda. Se eu for fazer uma venda de um estabelecimento, de uma empresa que está em crise, é óbvio que ela tem muitas dívidas. Se eu for fazer sucessão, isso não vai acontecer, ninguém vai querer comprar. A verdade é essa. Permanecerá gravado com a hipoteca e haverá sucessão do arrematante, completamente errado. Estará livre de qualquer ônus se assim for autorizado pelo credor da garantia, mas não haverá sucessão do arrematante. Eu acho que a letra D aqui, ela daria mais certo de ser a questão do gabarito, né? Porque você poderia ter esse entendimento aqui de que, conjugando o parágrafo 1º do artigo 50 com o parágrafo único do 60, seria a letra D. Mas o entendimento que prevalece é que, se eu estou diante do estabelecimento, ele vai se sobrepor ao parágrafo 1º do artigo 50. Tá? Letra E, estará livre de qualquer ônus, mas haverá sucessão, é completamente ao contrário. Bom, polêmicas, né, gente? A gente tem que analisar algumas questões polêmicas aqui, porque faz bastante diferença. Gente, outro assunto bastante interessante, questão de prazo de recuperação, né? O prazo dos efeitos, o prazo em que o devedor vai estar em recuperação judicial. Aí eu vou aqui para o artigo 62, artigo 61, 62, né, principalmente o artigo 61, que é o primeiro, que fala assim: proferida a decisão prevista no artigo 58, que é a decisão que homologa o plano.
O juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas as obrigações do plano, que se vencerem até no máximo 2 anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente de eventual período de carência. E aí o que eu preciso explicar para vocês é o seguinte: eu tenho o período em que eu vou estar em recuperação e o período em que eu vou cumprir o plano. O período que eu vou cumprir o plano pode ser quantos anos forem, dependendo do que foi aprovado pelos credores. Mas o período em que você vai estar em recuperação é só esses 2 anos, tá? Nesses 2 anos, por exemplo, vai caber a convolução da recuperação em falência. Passou esse prazo, se houver descumprimento do plano, aí não tem convolução em falência mais. Você só tem a possibilidade de pedir a falência, mas vai lá para o início da fase falimentar, com base no descumprimento de plano. Tá? Então, eu vou passar mais rapidinho aqui, porque agora é uma questão um pouquinho mais simples. Ó. Ela fala aqui, né, a prova foi aplicada em 2023 para juiz do trabalho, TST. A respeito da recuperação judicial da sociedade empresária, é correto afirmar que, letra A, é vedada a previsão no plano de recuperação judicial sujeito à supervisão judicial de obrigações excedentes ao prazo bienal. De jeito nenhum. Você pode prever quanto tempo for, tirando a questão trabalhista, que eu expliquei alguns minutos atrás para vocês, que tem ali a regra do artigo 54, da questão dos créditos trabalhistas. Você pode prever, às vezes, 10 anos, se for credor quirografário, por exemplo, tem problema nenhum. Esse prazo de 2 anos, do artigo 61, é o prazo em que você vai estar em recuperação, sobre os efeitos da recuperação, tá? Letra B. O plano de recuperação não poderá prever prazo superior a 30 dias para pagamento de créditos trabalhistas de qualquer natureza. Não, a gente tem aqui, né, o artigo 54, que eu fiz a leitura, e ainda pode ter aqui, né, a possibilidade de você ter as exceções a essa regra, né? O caput 54 fala: o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrente de acidente de trabalho até a data da recuperação. Aí vem o dos 30 dias, é o pagamento para o limite de 5 salários mínimos do trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salariais, vencidos em até 3 meses anteriores do pedido de recuperação. E esse prazo do parágrafo primeiro, do caput de 1 ano, ele pode até ser excepcionado, né, nos casos que eu já falei naquela questão anterior aqui. Letra C. A conclusão bem-sucedida da recuperação judicial se opera automaticamente após os 2 anos de homologação do plano de recuperação judicial. Aqui é entendimento. Mesmo você tendo essa questão do artigo 61 aqui, falando sobre esse prazo de recuperação e etc., o artigo 63, ele vai dizer para a gente assim, olha, cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61, ou seja, se dentro dos 2 anos passar para cumprir tudo certinho, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará. Então, não é automático após os 2 anos. Eu tenho que ter a sentença do encerramento da recuperação e dos seus efeitos, do efeito de recuperação. Não é automático, por força do artigo 63. Letra D. É possível a convolução da recuperação judicial em falência após o transcurso do prazo bienal da supervisão judicial, enquanto não houver decisão judicial de encerramento da recuperação. Perfeito. Letra D. Letra D, porque enquanto o juiz não encerrou ainda, o estado de recuperação permanece. O estado de recuperação, ele só encerra com a sentença, porque o artigo 63 ele é bem claro, o juiz vai decretar o encerramento. Então, enquanto eu ainda estou em estado de recuperação, essa recuperação pode sim ser convolada em falência, certo? Letra D. Letra E, o prazo bienal do estado recuperacional do devedor representa o período para o cumprimento das obrigações do plano de recuperação e se sujeita à supervisão exclusiva da Assembleia Geral de Credores. Não é uma supervisão exclusiva da Assembleia Geral de Credores. O administrador judicial também faz a supervisão, o próprio juiz faz a supervisão, né? Então, qualquer um pode comunicar ao juiz, por exemplo, que houve um descumprimento de plano de recuperação. Então, não é uma supervisão exclusiva dos credores, né? Da Assembleia Geral de Credores aqui. Certo? Essa questão do prazo é uma situação bastante confusazinha, né? Porque você muitas vezes está ali diante de uma situação que o plano prevê muito mais tempo do que 2 anos,
mas o estado de recuperação vai ser só aqueles 2 anos ali, pode passar um pouquinho se a sentença que encerra a recuperação demorar um pouco mais depois dos 2 anos. Tudo bem? Bom, mais uma questão ainda sobre recuperação, para depois a gente falar de recuperação judicial, para depois a gente falar da extrajudicial. Vamos falar aqui sobre convolução da recuperação judicial em falência. Artigo 73, que, né, teve algumas alterações aí previstas na 14.112 de 2020, inclusive com a possibilidade de você fazer agora, né, a convolução da recuperação em falência, quando o devedor, né, que está em recuperação, ele fizer algum tipo de parcelamento, de refis, parcelamentos de tributos, né, financiamentos de tributo, parcelamento tributário, que não integra o plano de recuperação, porque não pode, né? Você não pode ter uma negociação separada dos débitos tributários só para o devedor, só para o empresário em crise, isso não é possível, mas ele pode aderir a algum refis, algum plano de refinanciamento que o Estado venha, que o governo, que a União, que os Estados, o município, né, quem ele deva, possa fazer. E se ele descumprir isso durante a recuperação, agora também é caso para a convolução da recuperação em falência. Convolar a recuperação em falência, gente, e aí já antecipando um assunto da próxima aula, convolar a recuperação em falência é decretar a falência. É você sair da recuperação direto para a condição de falido. Porque nós vamos ver na próxima aula que a falência ela tem a fase pré-falimentar, na qual eu vou discutir se aquele é um caso mesmo de falência ou não. Essa fase pré-falimentar ela pode ser contenciosa e levar um tempão, levar meses ou até ano. Na convolução, você já decreta a falência e já vai direto para os efeitos da falência, como por exemplo, o encerramento das atividades, né? A proibição do falido continuar na condição de empresário. Então, vamos lá. O empresário individual J. Monteiro requereu sua recuperação judicial e, antes do processamento do pedido, pleiteou... essa questão vai falar justamente dessa situação de você ter um pedido de parcelamento, né, de crédito tributário. E, antes do processamento do pedido, pleiteou a liquidação de seus débitos com a Fazenda Nacional, vencidos e vincendos até a data do protocolo da petição inicial, mediante parcelamento da dívida consolidada em 120 prestações mensais e sucessivas. A partir da 36ª prestação, o devedor passou a descumprir o parcelamento. Tal fato, nos termos da 11.101 de 2005, enseja. Então, gente, ele está falando exatamente sobre essa novidade que eu falei aqui para vocês, que é a questão de hoje você ter a possibilidade de convolar em falência um parcelamento tributário que foi feito, que não faz parte do plano de recuperação judicial, mas ele foi descumprido e aí vai ser possível a convolução em falência. Então, você tem agora o inciso 5º do artigo 73, fala, o juiz decretará falência durante o processo de recuperação judicial, inciso 5º, por descumprimento dos parcelamentos referidos no artigo 68 dessa lei ou da transação prevista no artigo 10C da Lei 10.552, de 2002. Então, o artigo 68, ele está falando justamente sobre esses parcelamentos tributários, né? O artigo 68, ele está falando aqui, deixa eu ir nele aqui, ó. As fazendas públicas e o INSS poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos no CTN. Então, ela fala que pode ter o parcelamento aqui, né, desse devedor que está em recuperação judicial. O descumprimento desse parcelamento enseja a convolução. E para convolar, gente, não tem que fazer convocação de assembleia, não tem que avisar o administrador judicial, basta informar no processo o descumprimento, basta informar no processo que não está havendo os pagamentos e o juiz, teoricamente, precisa convolar, tá? Letra A, convocação da assembleia de credores para deliberar sobre a viabilidade do prosseguimento. Não. A intimação do Ministério Público e do administrador judicial para pronunciamento prazo 15 dias? Não. Suspensão do processo até o pronunciamento da fazenda credora. Vai pedir suspensão da recuperação até o pronunciamento? Não. Requerimento da falência, o requerimento de falência pela fazenda credora diante da prática de ato de falência. Aqui ele está falando o seguinte, se você tiver, né, dentro do prazo ali ainda, que não foi encerrado, mas ele não fala que foi encerrada a recuperação aqui, ó. Ele fala que, inclusive, antes do processamento já foi dada. E aí eu estou na 36ª prestação, mas ele não falou que a recuperação foi encerrada. Então, letra E, ele vai requerer o quê?
a decretação da falência durante o processo de recuperação judicial. A decretação da falência. Antes da modificação de 2020, esse descumprimento poderia ensejar pedido de falência por ser ato de falência. Mas agora não, é decretação de falência. Ele pode pedir a convolução da recuperação em falência, e convolução de recuperação em falência é decretação de falência, letra E. Certo? Bom, por fim, pessoal, aqui, como eu falei que eu ia nessa aula falar com vocês sobre recuperação judicial e extrajudicial, na recuperação extrajudicial, que também foi bem modificada, né, pela 1462, vocês já não devem estar me aguentando falar disso mais, mas vocês estão vendo aí o quanto que a FGV tem cobrado, não é viagem da cabeça da Estefânia, a FGV está cobrando muito as modificações da 1412. A recuperação extrajudicial, ela vai ali do artigo 161 até o artigo 164, até o artigo 167 da lei, da 11.101 de 2005. E aí ele fala assim, né, e aí a gente teve uma modificação muito grande, por quê? Porque antes de 2021, antes da 1412 de 2020, ele fala, a recuperação judicial é o seguinte, extrajudicial é o seguinte, eu chamo meus credores, sento na mesa com eles, apresento o plano, se eu tiver aprovação em cada uma das classes, eu levo para o juiz aprovar e homologar, ponto. Sem necessidade de ter todo aquele processo judicial, toda aquela fase do processamento, do não sei o quê, do não sei o quê, do não sei o quê. Está aqui na recuperação, né, na lei. A gente tinha, antigamente, era muito restrito os créditos que poderiam estar sujeitos a uma recuperação extrajudicial. Porque o parágrafo primeiro falava assim, não se aplica o disposto nesse capítulo aos créditos tributários derivados de legislação do trabalho ou decorrente de trabalho, assim como aqueles presentes no artigo 49, parágrafo terceiro, inciso 86. Então, ele sobrava para recuperação extrajudicial só credor quirografário e credor microempresa, empresa de pequeno porte, porque o trabalhista, que normalmente é o grosso, não tinha, né? Aí agora pode. Agora ele fala aqui, estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto os tributários, que eu já expliquei que não pode nem na judicial, e os do artigo 49 e do inciso 2º do artigo 86, que também não estão sujeitos à recuperação judicial. Então, pronto. E os créditos de natureza trabalhista por acidente de trabalho exige negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional. Então, no caso de crédito trabalhista, basta você ter uma negociação coletiva para a realização do plano de recuperação, mas ele pode fazer parte da recuperação extrajudicial. Aí ele traz algumas questões aqui, nos parágrafos do artigo 161, de algumas coisas que o plano extrajudicial tem que conter, e a principal questão agora do artigo 163. Para você levar o plano à homologação e ele atingir todos os credores, mesmo aqueles que não assinaram, antes de 2021, você tinha que ter aprovação de 3/5 em cada classe. Agora é metade dos créditos em cada classe, mas aí é metade dos créditos. Não tem votação por cabeça aqui. Então, o 163 atual, ele fala assim, o devedor também poderá requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial, que obriga a todos os credores por eles abrangidos, desde que assinados por credores que representem mais da metade dos créditos de cada classe, de cada espécie abrangidos no plano de recuperação judicial. Então, ele fala aqui, cada classe, né, e as classes aqui, elas vão estar, as classes do artigo 83, né, que é a ordem de pagamento dos credores, ele tendo ali a metade em cada uma dessas classes, ele pode levar à homologação, que vai abranger todo mundo, mesmo aqueles que não assinaram. Então, vamos lá para a questão, gente. A companhia Baldim de Pneus, preenchendo todos os requisitos legais, negociou o plano de recuperação extrajudicial com seus credores. A recuperação extrajudicial, ela precisa dos requisitos do 48 para recuperação judicial também, tá? O plano foi proposto a todos os credores quirografários, com garantia real e trabalhista, tendo havido negociação coletiva com o sindicato das categorias profissionais atingidas. Ao término da negociação, todos os credores, exceto o Banco Carmésia S.A., assinaram o plano. Então, só o Banco Carmésia que não assinou. Todos os credores, nas classes dos credores quirografários trabalhistas, o plano obteve adesão de 100% dos créditos. E, na classe dos credores com garantia real, a adesão foi de 40%.
diante da recusa do Banco Carmésia S.A. Banco Carmésia, né, gente? A FGV tem hora que tem umas coisinhas assim muito loucas, né? Banco Carmésia S.A. Tem uns nomes que eu não sei de onde que esse povo da FGV tira, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho, né, gente, um credor que não concordou, né? Eu tenho um credor que eu tenho uma das classes aí que não concordou. Só que eu tenho o parágrafo 7º do artigo 163. Então, eu disse aqui para vocês, né, que primeiro o caput do artigo 163 exige mais da metade em cada uma das classes, etc. e tal. Só que eu tenho o parágrafo 7º, que fala assim: o pedido previsto no caput desse artigo poderá ser apresentado com a comprovação da anuência de credores que representem pelo menos 1/3 de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos, e com o compromisso de, no prazo improrrogável de 90 dias, contados da data do pedido, atingir o quórum previsto no caput desse artigo por meio de adesão expressa, facultada a conversão do procedimento em recuperação judicial a pedido do devedor. Então, o que vai acontecer aqui? Porque na recuperação judicial, o Banco Carmésia não tendo aprovado aqui, poderia haver um crown down, que é o parágrafo 1º do artigo 58. O juiz poderia homologar com a negativa do Banco Carmésia se a recuperação fosse judicial por causa da previsão do parágrafo 1º do artigo 58. Que nesse caso, quando ele é reprovado em apenas uma das classes, eu tenho maioria no total dos créditos. E nessa classe que ele foi reprovado, eu tive a aprovação de pelo menos 1/3, poderia ter a homologação forçada, chamada de crown down, na recuperação judicial. Então, para que você não perca toda essa possibilidade, esse parágrafo 7º, que foi criado pela Lei 14.112 de 2020, ele permite que você requeira uma homologação e fala: olha, juiz, por favor, me dê 90 dias para eu poder convencer esse credor que está faltando aqui, e se ele não for convencido, eu faço uma transformação para recuperação judicial. Interessante, né? Eu acho essas mudanças bem interessantes aqui na recuperação judicial. Ela abriu margem para que você tenha uma utilização maior da recuperação judicial aqui, e da recuperação extrajudicial, perdão, e não joga por terra toda a negociação que já aconteceu com as outras classes. Tá? Então, vamos lá. Considerando tais afirmações, assinale a afirmativa correta. A homologação do plano fica condicionada à exclusão, por parte do devedor, do crédito do Banco Carmésia S.A. Não posso tirar aquele que não aprovou. Não tem condição. A homologação do plano fica condicionada à exclusão por parte do devedor dos créditos trabalhistas que é vedado. Não, a partir de 2021 passou a ser possível. O plano não pode ser homologado por não ter sido aprovado por mais de 3/5 dos credores de garantia real. Primeiro que foi 100%, né, gente? E essa história do 3/5 era anterior à reforma. O plano pode ser homologado por ter sido aprovado por credores que representem mais de 1/3 dos créditos a eles sujeitos em todas as classes. Não existe essa situação aqui, porque, na verdade, ele não consegue aprovar, ele consegue pedir uma suspensão, conforme eu li no parágrafo 7º para vocês. A homologação fica condicionada ao compromisso de, em até 90 dias da data do pedido, atingir mais da metade dos créditos com garantia real por meio de adesão expressa. Certíssimo, letra E, está de acordo com o parágrafo 7º. E ainda vai poder fazer, né, um pedido de conversão em recuperação judicial, se nesses 90 dias não for convencido o Banco Carmésia a assinar o plano de recuperação extrajudicial. Então, se for nesse prazo, né, o devedor conseguir convencer o Banco Carmésia, ele faz a homologação, o juiz vai fazer, tem 90 dias para convencer. Se não convencer, pode ainda converter essa recuperação para uma recuperação judicial, e aí eu vou ter, né, a possibilidade do crown down, porque, né, da utilização do parágrafo 1º do artigo 58 da lei. Certo? Então, gente, não é coisa da cabeça da Estefânia. Eu estou provando para vocês o quanto a FGV está amando cobrar as alterações da 14.112 de 2020 na prova. Por isso, é um dos assuntos mais importantes na sua preparação para o ENAM, quando se falar de falência e recuperação de empresas. Certo? Bom, pessoal, então, na próxima aula a gente vai falar exclusivamente de falência, para concluirmos aí dentro do nosso programa essas 3 aulas a respeito do assunto. No momento, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se encontra na próxima aula.